Isso acontece muito com pessoas que foram, por exemplo, abusadas ou que foram sequestradas. O que acontece? Nós temos uma estrutura no nosso cérebro chamada amígdala cerebral, que é o nosso radar social. E a amígdala cerebral, quando ela percebe uma sensação de extremo perigo, ela impressiona essa informação para uma região do cérebro chamada hipocampo, onde fica esse registro dessas memórias emocionais, mas alguns ficam recalcados. Por que a nossa mente recalca uma memória? Por que às vezes a pessoa não se lembra do rosto do sequestrador, da fisionomia do estuprador? Porque é o mecanismo de defesa da mente esconder essa história de você mesmo para te proteger. Só que ela vai deixar uma sintomatologia. E essa sintomatologia ela pode ser administrada por um tempo, mas ela pode ir piorando e piorando e piorando. Tem um momento que você vai ter que olhar para isso, revirar esse passado, encarar de alguma forma e dar um novo sentido para isso, porque senão você vai ficar preso, né, a essa sombra que aconteceu. Eu costumo dizer que as nossas sombras é como se você tentasse empurrar uma bola de basquete para dentro da piscina. Você tenta pôr ela e ela salta para fora. Ela fica saltando para fora, porque enquanto você não resolver a causa por trás daquilo, aquele problema vai continuar. Então, Lucas, mas vocês estão falando de escolher. Tá, mas quando eu fui sequestrado, por exemplo, quando alguém me bateu, eu não tive escolha, como o Nuno está dizendo, eu não tive escolha. E naquele momento, eu senti um pânico, um pavor. Você também está certo, porque o seu cérebro impulsivo, o seu cérebro reptiliano, ele agiu por instinto. A luta, fuga, sobrevivência, ele reagiu. Depois de passado o evento, aquela memória vai sedimentando e você tem a oportunidade de usar o seu córtex pré-frontal e de nominalizar, significar o que aconteceu. Nós temos um cérebro chamado cérebro interpretativo, que é o nosso neocórtex, que nos difere dos animais. Ou seja, nós temos a capacidade de significar subjetivamente os eventos. Então, o que a gente pode dizer? Que independentemente daquilo que te aconteceu, por mais traumático que tenha sido, e você não tem culpa de ter ficado traumatizado, foi a defesa do seu organismo automática, ainda assim, você pode usar a sua racionalidade, a sua interpretação, para interpretar de uma melhor maneira o que aconteceu, trazendo um aprendizado, alguma coisa. E se você tiver dificuldade para isso, você pode contar com um bom terapeuta, principalmente se for um terapeuta que tem um domínio sobre a PNL, como o Nuno tem. Porque ele vai usar padrões, ferramentas, formas de linguagem que vão te convidar a ter uma experiência diferenciada, não é, Nuno? Certo, porque aquilo que estava a dizer é mesmo verdade. O nosso passado não podemos mudar. Portanto, esse facto da pessoa ter sido raptada e ter sido maltratada e ter ficado de certa forma condicionada, está tudo certo. Porque, na verdade, é a experiência que a pessoa teve e esse facto a pessoa não pode mudar. Agora, o que pode mudar é a forma como ela olha para essa situação. E normalmente nós até falamos muito de perdoar, e as pessoas às vezes pensam que nós falamos de perdoar, então eu vou perdoar a pessoa que me raptou, isso não faz sentido nenhum. Claro que não. Eu vou perdoar ter estado tanto tempo preso, eu próprio, a essa memória, ter estado tanto tempo bloqueado. O perdoar é basicamente arrumar, que eu estava a falar, arrumar essa memória no sítio certo e dizer, já passou. Isto foi uma experiência da minha vida, eu faço o que fizer agora, não posso mudar essa experiência faz parte daquilo que eu sou, não é? Portanto, todo o conjunto de experiências que eu vivenciei, boas ou maus, nós já sabemos que bom ou mau é muito subjetivo, uma coisa boa para mim pode ser má para ti e vice-versa, mas todas as experiências que eu vivenciei determinam aquilo que eu sou, e a partir do momento que eu consigo aceitar que eu não consigo mudar o passado, e ainda bem, e o único momento em que nós estamos a aceder ao passado é no momento presente, não é? Nossas memórias, nós começamos a pensar, então o passado não existe? Claro que existe. Existe-o. O que tu tens na tua mente é uma representação do teu passado, ou seja, é quase um conjunto de fotografias que nós vamos tirando, os eventos da nossa vida, e como tu sabes e bem, Lucas, quando há uma emoção associada, nós guardamos esses eventos e ficam bem mais fortes na nossa mente, porque todos os outros eventos nós vivenciamos, estão ao nível da nossa mente inconsciente, mas não temos presente. Agora, esses momentos mais marcantes, mais difíceis muitas vezes de gerir,
esses aí ficam bem claros porque estão presentes associado com uma emoção. E o que eu costumo dizer às pessoas é assim, opa, o teu passado não podes mudar efetivamente a forma como tu vês essa situação e perdoar. E o perdoar é nesse sentido, é perdoar, libertar, deixar essa situação lá no sítio. Consigo perceber que apesar de tudo, eu superei essa situação, apesar de tudo, há uma coisa que eu costumo dizer às pessoas e acho que é muito verdade, se as pessoas pensarem nos momentos mais complicados da vida delas, aqueles momentos mais difíceis, aqueles momentos em que eles tiveram mesmo que, pá, eu não consigo mais superar isto, mas depois há ali um momento que a pessoa dá um clique qualquer e supera aquela situação. Nesses momentos tu tens um crescimento enquanto ser humano, enquanto competências, enquanto a tua capacidade, ficas com uma nova versão de ti. Aquilo que nós temos, conhece a tua nova versão, aquilo que nós fazemos nas nossas formações, isso acontece naturalmente na vida das pessoas, nos momentos em que elas superam e se permitem superar determinadas situações mais marcantes. Ou seja, muitas vezes as situações mais desafiantes são aquelas que nos fazem crescer.